Bom dia, boa tarde, boa noite, cardume. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Nogueira Eu sou Henri Fila. E eu sou a Elisa Duarte. e hoje a gente está aqui com esses dois para bater um papo, uma viagem sensacional que essas duas figuras fizeram. E assim, ó, se você está acompanhando o Instagram deles, é uma coisa de outro mundo. A gente fica ali babando, é vídeo, é foto de Via Láctea com o celular, né? Só que E aí eu tô aprendendo que eu tô assistindo um monte de canal no YouTube, tá? É assim que faz. Só que eu tô chateado, viu, Henry? Porque a gente tem vídeo aí com uns 3.000 views, a gente tem o vídeo do Hoover aí batendo 200 views, e a gente não tem nem 100 seguidores no YouTube, cara. Tá Eu acho errado, isso uma gente. vergonha. Também acho, gente. Você que ouve aí a gente todo dia, ou a cada episódio aí que sai, vale um like, vale uma inscrição no canal. A gente passa bastante informação legal. A gente tá fazendo agora tudo no vídeo para vocês não só ouvirem, mas verem também tudo que a gente para conseguirem olhar tudo que a gente está fazendo. Então, vale a inscrição no canal, ativa o sininho, né? E compartilha. E dá o like, dá o like. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, Henry? Sei. Não é tá tudo certo, não. São 3 mergulhadores. É isso Compartilha aí. para 3 mergulhadores, cara. É só isso que a gente pede, É isso aí. né? Então, a gente vai pesar bastante. Você que tá ouvindo a gente, vai lá, dá sininho, inscrição e vambora. Porque Bora lá. agora eles querem contar pra onde é que eles foram. Muita história. Pra onde vocês foram, gente? Elisa, por favor. Nós fomos para a Polinésia Francesa, mais especificamente para o atol de coral de Fakarava, que fica no arquipélago de Tuamotu. Meu Deus do céu, cara. É longe. Cara, se você tá. É mais conhecido como onde Judas perdeu a nadadeira. Quase Porque lá. não é possível, cara. Quase lá. Bom, Pensa num lugar mas longe. antes disso, sobe vinheta aí pra gente, produção. Bora lá, vinheta. Gente, o que que vocês foram fazer em Facarava? Aliás, como é que vocês chegaram lá? É longe. A gente, na verdade, a gente antigamente existia, né, uma rota que era mais próxima, que você fazia pelo Chile, né? Porque a Polinésia Francesa fica no meio do Pacífico, ali no Pacífico Sul, né? Tropical. E vocês faziam São Paulo, Santiago, Ilha de Páscoa, de Ilha de Páscoa, Papite, né? O Tahiti. Agora essa rota Esse acabou. voo era muito legal. Ah, Você que acabou? trabalhou, né, Bruno, com. Agora esse voo acabou na pandemia. E essa viagem que nós íamos fazer, que nós fizemos, ela era para ter sido feita na pandemia. E acabou não rolando, né, pela própria razão. E a gente teve que adiar. E agora, para você chegar lá, hoje você vai pelos Estados Unidos. Então, praticamente, você faz um triângulo no mundo. Nossa, Você cara. faz São Paulo, Houston, né? Houston, São Francisco, Papite, e depois Papite, Facarava. Tudo isso dá, sei lá, umas 25 horas de voo ao todo, assim, porque você praticamente tudo que você subiu para São Francisco, você tem que descer para Papite de novo. Bom, Então, vai ganhar milha pra caramba. é, como a gente acaba não usando toda hora, né? Mas é bem longa a viagem, né? São quase dois Caramba, dias, cara. quase 2 dias E é aí viajando. literalmente, não é figura de linguagem, é do outro lado do mundo, cara. É meio mundo Sim, de distância. sim, e no meio do nada, né? Se você der um zoom out, né, da Polinésia Francesa, você não vê terra do lado direito nem no lado esquerdo. Tipo, é o mundo azul, parece que Nossa. não existe terra. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então, quem estiver ouvindo no Spotify, vai lá pro YouTube que a gente vai mostrar. E 25 horas de voo, cara. Mais ou menos. Dá porque são 9 horas até Houston, depois Houston, São Francisco mais umas 5, depois São Francisco Papite mais umas 9h30, né? Umas 9, e depois mais 1 hora, 1h15 até Facarava, depois mais 40 minutos de carro e mais 1 hora de barco. Super tranquilo. Parece que você saiu de uma. Quando você chega lá, parece que você saiu de uma garrafinha de Yakult, de tão, tão amassado que você tá.
Meu Deus do céu, cara, tem que valer muito a pena. Ah, mas É vale. fogo. Vale. O pior é que Mas vale. vale. Aliás, Você Aham. eu fiquei com uma dúvida aqui, espera um pouquinho. Henri, do alto da nossa amizade, assim, eu não seria um amigo verdadeiro se eu não fizesse essa pergunta. manda. Elisa, seguinte, são 25 horas de voo, pelo menos 4 voos longos, vários aeroportos, com várias salas VIPs. O Henri tomou banho? Não tomei. Claro que não. Óbvio que não. Não tinha. Pra não falar que eu não Gente, tomei mas banho, eu aí lavei o rosto. Eu lavei o rosto no sim. aeroporto, que era o que dava Não, é tempo. Se você puxado. não tá entendendo nada, clica no card aqui em cima que você vai ser direcionado pro episódio da lua de mel desses dois. É Mas muito amor, cara. é muito amor, gente. O Henry, ele dá umas puladas nos banhos, né, mas Não, mentira, gente, mentira. essencialmente, em Facarava, eu também não tomei banho não nesse trampo aí de avião, não É rolou. difícil. E lá em Facarava também o banho era um pouco limitado, a gente vai depois mostrar aí um pouco pra vocês, eu até fiz um story bem bonito de como era o chuveiro. Banho não é assim, tipo, uma coisa muito especial, Glamurosa. né, glamurosa lá não. É, lá não dá não. A gente aqui que supervaloriza o banho, né, Henri? É isso aí. Exato, mas o Mas Henry fica de assim, boa, ele dorme de água de é, sal na boa. mas assim, É. tirando a distância, aí a Elisa pode falar de onde surgiu toda essa 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 vontade de mergulhar lá, né, é um dos melhores lugares até hoje, ó, que a gente já tá rodado, tá, a gente já tem uma certa opinião para falar de alguns lugares, mas até hoje para mim foi imbatível, assim, tô em crise existencial até agora, né, depois de ter voltado de lá, tá, é absurdo. Então, mas toda essa ideia aí de Facarava, eu não conhecia nem Facarava antes, né, até 2019 aí mais ou menos, eu não conhecia, e aí de repente a Elisa falou: "Ó, tem um lugar assim, assim, assado". Quando eu olhei, a gente entrou no YouTube, falei: "Não, pelo amor de Deus, a gente precisa marcar para amanhã conhecer esse lugar", porque é um dos lugares mais intocados aí, e a Elisa já conhecia, aí ela pode contar a história aí de onde surgiu todo esse desejo, né, porque não são a maioria das pessoas que a gente postou, né, bastante coisa durante o período que a gente estava lá, as pessoas não conheciam o que era Facarava, eles conhecem muito mais o lado, né, das Ilhas da Sociedade, tudo que é o lado mais famoso do Tahiti, né, mas os Uhum. atóis, né, que são os pontos de mergulho mais remotos, o pessoal não conhece muito. E, gente, um dos melhores lugares do planeta para se mergulhar em termos de natureza intocada, né? Mas a Elisa pode contar de onde surgiu toda esse desejo aí, essa ambição. Então, Facarava, na verdade, as Tuamotu, as Tuamotu tem uma ilha principal que é Rangiroa. Rangiroa, no mundo do mergulho, é muito famosa, né. Na década de 70, meu pai era caçador submarino, ele já conhecia Rangiroa, Manihí, as revistas de caça submarina tinham muitas reportagens a respeito desses locais nas Tuamotu, na Polinésia, eram famosos. Mas enfim, os anos se passaram, a caça submarina entrou em desuso, depois veio o mergulho autônomo, tal. E num belo dia eu estava passeando na FENAC, aquela livraria na Avenida Paulista, quem é paulista sabe, né, onde fica. Saudade Eh da FINAC. exato. E eu estava lá, comprando revistas de mergulho, as revistas americanas, europeias, italianas, eu sempre comprei essas revistas e tinha uma reportagem sobre Facarava, eh, que era uma ilha, enfim, espetacular da Tuamotu, é muito próxima a Rangiroa. Aquilo me interessou bastante, aí eu comprei na FENAC um livro gringo em inglês sobre Facarava, dando detalhes de como era o mergulho em Facarava, né, como era a Barreta Norte e como era o South Pass de Facarava, que era um mergulho famosíssimo e uma coisa impressionante e tal, e aquilo ficou, eu li o livro inteiro e aquilo ficou na minha memória, né. E aí eu e o Henry a gente começou a viajar muito para mergulhar, tal, a gente foi para a Indonésia. Na Indonésia a gente estava com os gringos, eu e o Henry a gente faz maior amizade, né, com a gringaiada nas nossas viagens. E a gente estava batendo papo, tal, e tinha um cara lá que mergulhou o mundo inteiro, o cara já mais idoso, sabe. E aí todo mundo querendo saber dele qual que era o melhor local de mergulho do mundo. O cara soltou sem titubear, Facarava. Quando ele falou Facarava, meu olho abriu desse tamanho, né, eu lembrei do meu livrinho em casa. Aí eu falei: "Henry,
o próximo lugar que nós vamos mergulhar depois da Indonésia vai ser Facarava. E aí beleza, aí a gente comprou a viagem, deu ruim porque veio a pandemia, mas graças a Deus agora finalmente, né, conseguimos com toda essa dificuldade de voo, de ter que ir para os Estados Unidos e voltar, tal, conseguimos finalmente conhecer Facarava e conhecer as Tuamotu, né, as tão famosas Tuamotu. E assim, eu sinceramente acho que vale a pena cada cada banho não tomado, cada milha, né, que nós tivemos que fazer de voo para chegar até lá. Puta, que legal. E vocês falaram, bom, Facarava, Papite, Atol. Nem todo mundo está familiarizado, a gente tem bastante mergulhador iniciante aqui, e nem todo mundo lembra das aulas de geografia. Uhum. Que raios que é um atol, gente? Elisa, explica. A Elisa é professora nessas coisas, ela Ai, que ridículo. Gente, nós no Brasil temos apenas um atol de coral, um único, que é o Atol das Rocas. Aliás, o Atlântico como um todo é bem desprovido, né, de atóis. Em contrapartida, o Oceano Pacífico e a região ali do Pacífico Sul é repleta de atóis de coral, né, que nada mais é do que uma montanha vulcânica que evoluiu e fica o anel de coral que se proliferou ao redor dessa montanha. Então, é uma ilha bem baixinha, ela não é uma ilha montanhosa, como outras ilhas vulcânicas que existem, ela é uma ilha bem baixinha, e neste anel de coral, existe Na dentro boca do dele, vulcão, né? que é a boca do vulcão, existe não, dentro dele uma laguna, né? na verdade, o vulcão, que era a ilha, a boca podia até estar em outro lugar. O problema é que a ilha, como se fosse, ela Involui. cedeu, né? E o que sobra então, ela é uma ilha vulcânica. A boca poderia estar sei lá, centenas de metros de altura. Só que ela vai cedendo, né? Se você olhar hoje Bora Bora, você já vai ver que existe ao redor da ilha já tem bastante desculpa, ao redor do anel de coral tem bastante água já e ainda tem uma ilha no meio. Aquela ilha, ela tá cedendo. Daqui milhões de anos, né, centenas ou centenas de milhares de anos, Bora Bora vai sumir e vai sobrar só um atol, sem nada no meio, apenas com uma lagoa. Então, é, Isso não é é, falsa ignorância não, tá, gente? Eu achava que era só a boca do vulcão Não, que não é. ficou Na verdade, É, o inativa. que sobrou é a barreira de é o coral que anel, cresceu em é o volta anel da de ilha coral, principal, entendeu? isso. É muito Aí legal, assim. sobra aquele anel. Existem atóis que são gigantescos de quilômetros, como é Facarava. Facarava tem É, 60 quilômetros, é enorme. por vinte e E cinco aí de largura. Caramba. exato. Então, dentro desse anel, você tem a lagoa ou a laguna, né, como chamam, Uhum. que é aquela coisa maravilhosa, que a gente vê aquela água clarinha, sabe, cheio de peixe, tubarões, tal. E a laguna se comunica com o oceano aberto, através de passagens. E essas passagens a gente chama de barreta em português, né, são as barretas de coral, e lá em Facarava existem 2 grandes passagens, a North Pass e a South Pass. A South Pass é um pouco mais estreita, um pouco mais remota, um pouco não, muito mais remota, e a South Pass, ela concentra uma quantidade de centenas de tubarões de Recife, que ficam ali naquela região se abrigando, e eles ficam meio prensados, assim, naquele local, então, eles ficam condensados, acho que essa é a palavra, nessa barreta de coral, assim como peixes de passagem, peixes imensos, barracudas, atuns, enfim. E essas barretas, elas são, locais incríveis de biodiversidade marinha. Então, mergulhar num atol de coral, para o mergulhador que estuda sobre o assunto tal, é o grande sonho da vida, né? Porque você vai estar num ambiente tropical, água clara, muito clara, água quente, lotado de bicho. Então, quem é que não quer isso, né? Então, essa Na- é a realidade de Facarava, entendeu? essas barretas, né, ou as pés, né, que eles chamam, é, por que acaba, em Facarava, por exemplo, tem bastante tubarão? Porque
a corrente que vem de fora do atol para dentro faz com que a maioria dos tubarões consigam até descansar nessa correnteza, porque não sei se todos sabem, mas a maioria das espécies dos tubarões, eles têm que estar em movimento para respirar, né? Tirando algumas, né, espécies que conseguem sugar a água e fazer com que o fluxo passe pelas guelras, né? Muitas das espécies, elas têm que estar em movimento. E, e eles acabam utilizando das correntes da correnteza das barretas para descansar. É como se eles estivessem dormindo ali. Eles estão Caraca! no horário que ele, opa, peraí, eu vou descansar na correnteza, porque ele consegue ficar parado e a própria correnteza fazer o movimento que ele faria como se ele estivesse nadando, sem precisar sair do habitat dele. Então, isso é muito legal, e isso faz com que, tanto que na South Pass ela chamava de Wall of Sharks, né, que é a grande parede de tubarões, que existem 700, 500 tubarões ao mesmo tempo, que é incontável, né, é um negócio que é Caraca! surreal. Então, esse é isso que faz Facará. E aí, junta também com um ecossistema totalmente em equilíbrio, onde você tem toda a cadeia alimentar, né? Não existe lá essa quantidade de tubarões se não existisse peixe, se não existisse o que o peixe come também, né? Então, e a relação do povo do Tahiti, né, dos atóis, né, dos polinésios com o tubarão, ela é completamente diferente. Eles tratam como se fosse um pet, né? Ele faz parte quase da Caraca! família, né, do tubarão. Ele é considerado um animal sagrado na Polinésia. Ele é um símbolo de proteção do oceano, proteção da família, proteção do que vem do mar para a comida. Então, isso foi uma coisa que, tipo, você fica balançado assim com a diferença, né, do ocidente, desse medo do tubarão. E lá eles tratam o tubarão, tipo, ó, sabe, tipo, tô comendo um frango, vou dar pro tubarão. Uma coisa assim, mais ou menos, tá? Sem Bruno, tubarão é exagero. igual Caramba! peixe. Tubarão lá é igual peixe. Vai ter em todo lugar. Entendeu? Então, você entra na água para molhar o pezinho, tem tubarão. Você dá um mergulhinho ali, tem tubarão também. Um monte. E Entendeu? tá normal. E tá normal, é tipo peixe, tipo sargentinho, sabe? Então, depois de alguns dias, vira um negócio assim completamente. É, tem muito, é muito mesmo, tá? Então, é, é bem legal, assim, porque a gente muda até uma perspectiva, né? Eu me lembro que quando eu ia para Noronha, muitos anos atrás, a gente ficava desesperado. Ai, será que hoje a gente vai ver um tubarão no mergulho? Será que vai passar um bico fino? Aí fica aquele frenesi, né? A gente que é mergulhador, mas tipo lá não tem frenesi nenhum, tá? É igual peixe mesmo. Em todos os lugares que você colocar, o seu pé na água vai ter, entendeu? Em todos os lugares. Então é a máxima para aquela galera que pergunta assim: "Ah, mas você não tem medo de mergulhar e você vê um tubarão?" Não. "Ah, mas e se eu mergulhar e ver um tubarão, o que que eu faço?" "Me chama, É que eu bem também isso, quero ver." é isso aí. Então você que está assistindo a gente e ainda tem aquele receiozinho de entrar na água, grande parte por conta do filme Tubarão, que eu adoro, mas que fez um enorme desserviço, né. Exato. Inclusive leiam o livro é muito mais legal. Você que ainda tem esse receio, talvez Facaraba não seja a sua primeira viagem de mergulho. Provavelmente não. Mas eu acho que assim, o receio se perde de imediato quando você está lá, sinceramente. Então, Porque tá tudo em equilíbrio, né, cara. Você vê que exato, não tem essa história do que o bicho tá lá esperando pra pegar teu pé. Na verdade, a gente que tá atrapalhando ele ali, cara, né, sai da minha casa um pouquinho. é bem isso. Mas e aí? Vocês foram lá, estão me falando de tubarão, mas eu queria saber na ordem cronológica aqui. O Henry chegou, falou que chegando lá ele estava se sentindo numa latinha lá de Yakult. Conta um pouquinho, qual é que é esse rolê aí do resort que vocês ficaram? Resort, nossa, só que não é resort. Ai, O Henry cara, falou que tinha serviço de quarto, tinha não, não, Wi-Fi pra todo nada mundo, disso, Netflix. nada disso. Na verdade, a Facarava
tem, algumas pousadas familiares no norte. O norte é onde fica o aeroporto, então é um local mais habitado, tem uma mercearia, tem algumas coisinhas. Mas nós ficamos no extremo Uba. sul de Facarava. E o extremo sul de Facarava, que é onde fica a South Pass, tem uma pousada familiar que é tipo um hostel, que é onde nós ficamos. E esse hostel, ele é super simples, né, é um bangalô sobre as águas, só que é um local extremamente roots, né, o banheiro para você tomar banho é um cano, e a água é salobra, não tem água doce, né. Então é bem rústico mesmo, tem que estar preparado. Eu tive um certo choque, assim, a hora que a gente chegou lá, fiquei meio preocupada, porque eu falei: "Meu Deus, será que eu vou aguentar uma semana aqui?" Porque, né, vou ter que tomar um banho de bica, com pingo caindo, né, com água salobra. Enfim, o quarto muito simples, o quarto venta dentro o tempo todo, a janela não fecha direito. En então, é É bom tipo que de seca a palha. roupa. Exato, as janelas são de palha, elas são construções típicas polinésias. Mas é aquela coisa, é uma imersão na cultura, então você está dormindo como eles, né, eh, e, enfim, ao longo dos dias você se acostuma, né, com essa nova realidade, mas, tem que ir para um momento de rusticidade, tá, como era Fernando de Noronha há muitos e muitos anos atrás, tá. Mas você já estava preparada pra essa realidade, ou não? Foi mais roots do que você estava imaginando? Foi mais roots do que eu estava imaginando, eu já tinha visto todas as fotos do bangalô, mas eu não tinha ideia que a janela era palha. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente chegou, estava uma ventania do cão lá em Facarava. E aí, o vento, você vai deitar para dormir, o vento fica zunindo em cima de você. Aí eu falei: "Gente, será que eu vou dar conta disso? Meu Deus do céu". Assim, tem que dar, né, porque já tá lá, entendeu. Então, mas, Pra pra voltar é outro perrengue, né? é outro perrengue. Mas, assim, é super bonitinho o local, sabe, porque é lindo do ponto de vista de natureza. É o local mais bonito que eu já estive na minha vida, assim, disparado, né. É É. uma água muito clara, é uma quantidade de peixe para todos os lados, e esse bangalôzinho polinésio, ele fica em cima da água, literalmente, né. Só é rústico para comer, mas como é uma espécie de hostel, a gente senta com todas as pessoas que estão lá, todos os gringos, a gente fez amigos, fizemos amigos americanos, europeus, franceses, italianos, alemães, porque a gente mergulha e almoça e toma café e janta todo dia com as mesmas pessoas, né. Então, assim, uma experiência maravilhosa, né, você conhece muitas pessoas que estão viajando o mundo, né, Bruno. Então, enquanto eu desesperada para voltar para trabalhar, ti tem pessoas ali que você perguntava: "Mas quando você vai ficar aqui até quando?" A pessoa responde: "Não sei, até a hora que der uma enjoada, eu vou para outro lugar", entendeu. Então, você Nossa, ganha uma vivência, né, e uma perspectiva de vida completamente diferente num lugar desse, né, também, entendeu? eu estava falando com o Henry essa semana, e ele estava me contando essa parte Vocês aí da estão vocês galera que estão me tá ouvindo? fazendo sabático, né. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá, tamo. beleza. Tô sim, Positivo. positivo. E aí, eu não consigo de verdade, eu não consigo me imaginar fazendo isso, é tipo, sei lá, 1 ano viajando, 1 ano negativando, cara, sem Sem produzir, né. não consigo. Galera não tá Não nem aí. consigo me ver. E Galera Bruno, E não essa são galera pessoas mais velhas, é galera jovem também, entendeu? vai abrir um carnê, né, vai, sei lá, pagar uma hipoteca, Olha, não tem essa preocupação mas não, é, não tem. o que eu ia perguntar? Esqueci. Bom, eh, mas aí vocês falaram que tipo hostel, todo mundo come junto e tal, não sei o que lá. Comida, como é que foi comida lá, cara? É, o Henry comeu super bem, tá, porque o Henry batia uns pratão gigante de, sei lá, um picadinho com arroz, elas serviam, né, eram 2 moças polinésias, de vez em quando a gente via elas com um arpãozinho passando na Eu não frente dos acreditei na hora que eu corais li. ali, Ti ti pegando um monte de daqueles
daqueles peixes papagaio, sabe. E elas Nossa, cara, aquele é horrível pra comer. É horrível. exato! Imagina um local desse, cheio de bonito atum, uns peixes maravilhosos de passagem, barracudas gigantescas, e as 2 pegando peixe. Papagaio, peixe de aquário. E assim, e elas voltavam ali da pescaria delas, e aí faziam esses peixes, numa espécie de molho, sabe, mas tinha frango, arroz, enfim, é um hostel, né. Então a gente almoçava e jantava as mesmas coisas todos os dias. Gente, ó, olha, veja bem, tá, é uma viagem espetacular. Sim. Mas você vai ter uma experiência de vida mais rústica. Não serão aqueles hotéis nem live-aboards maravilhosos, com chefes de cozinha fazendo comidas para você, nada disso, né. Você vai participar ali do dia a dia polinésio, né. As meninas são polinésias, depois vocês entram no meu Instagram lá, @ElisaDuarteDive, tá. E aí vocês vão ver, tem foto minha com as meninas, eu quase fui pra cozinha, tá. Que eu falei: "Gente, tá pessimamente temperado isso aqui, pelo amor de Deus que eu vou fazer esse peixe que não tá rolando". Mas, faz parte do métier, né, faz parte do É, daquele momento que você tá vivendo. E o local é tão lindo que não É a proposta, né, é a também. é, proposta, assim, exatamente, é a na proposta. verdade, foi aquilo que eu comentei, né, no começo você fala: "Cara, demorei pra chegar, tô cansado", né, nós acabamos chegando à noite, né, então a gente não viu praticamente a beleza do local chegando lá. E aí, de repente, a gente acorda de manhã, que você abre a janela do bangalô ali, que você vê aquele aí, cara, acho que, no segundo dia que você não quer saber se você tá dormindo mal, se você tá com um cano pra tomar banho, se você o saldo já faz assim, ó, tipo, né, o balanço da beleza, né, versus o que que é a be eu depois que eu vi no dia seguinte onde eu estava, depois de 2 mergulhos, falei: "Gente, eu durmo até na pedra se precisar", entendeu. Não é eu acho O que, Henry o no Henry ele ficou meio fundo despirocado lá, total. fiquei, cara, fiquei Né, mas dá e pra ver no pronto. olho dele, cara. Não, Ficou, é ele tá surreal, abalado, cara. ele tá abalado. Ele tá abalado, tá difícil fazer voltar à realidade, tá É difícil. surreal. E assim, Eh, não é um mergulho difícil, também, né, até falando de mergulho, é um mergulho que ele é um drift, na verdade, né, porque você tá num canal de correnteza, né, e você para encontrar os tubarões, você sempre pega a incoming current, né, que eles chamam, né, então quando a corrente tá de fora do atol para dentro do atol. É, porque primeiro ela traz água limpa, né, uma água oceânica do Pacífico, então visibilidade é infinita praticamente, né, então e você tem várias visibilidades no mesmo dia, porque quando você pega a outcome current, né, que é quando a corrente vem de dentro do atol para fora, ela traz uma água mais turva, né, que vem com areia, vem com tudo, né, de dentro do atol. Mas De dentro do atol. o turva é 20 metros, entendeu? Tipo, então assim, é um negócio Uns 30, absurdo. vai, É, por 30, 20, aí. 30 metros. E É, a incoming é um negócio surreal, né, então e a vida muda também. E uma coisa que é muito engraçado lá é que você tem correntes indo para direções diferentes, às vezes, dependendo da profundidade que você tá, né. Eu no primeiro mergulho Caraca, é tipo o manual de mergulho, tá tudo da parte teórica na prática, né. isso, entendeu? Você tá quando é. dos 15 metros para baixo ela vai para um lado, dos 15 até os 10, 9 ela tá meio parada e dos 9 para cima é tipo Hopi Hari, você vai para dentro lá do eu peguei uma no meu primeiro mergulho que, meu, eu fui parar no meio do atol quase lá, então porque, eh eh Eu dei não, tchau eu para o Henry, falei: primeiro "Ih, mergulho, eu não tinha feito mergulho de cheque, tinha acabado de trocar minha tchau". roupa, né, estava com uma roupa de 3 milímetros, eu estava acostumado com a outra. Caí e Ai. falei: "Ah, não, beleza, essa quantidade de laço". Cara, no final do mergulho, na hora da parada de segurança, quem disse que eu conseguia me manter ali nos 6, né, que é onde estava mais eu comecei a ir para os 3. Nos 3, cara, eu peguei igual o Nemo ali, a CLA australiana ali, fui parar lá no meio do atol, cara, o barco teve que me buscar lá longe, né. Então
Mas não é um mergulho difícil. Ele é um mergulho, por exemplo, quem enjoa em barco é maravilhoso lá, porque você tem a navegação, você entra no barco já equipado, você tem 3 Não minutos de tem navegação, Caramba. é não 2, tem 3 navegação. minutos, pum, água, acabou. Entendeu? Não tem Então, é um navegação. negócio fora do comum, assim, você entra no barco, navega 3 minutos, o barco te deixa no ponto, né, e você pega a corrente vindo para dentro do atol, você sai na escada do restaurante, praticamente, do dive center, no final do mergulho. Bruno, não é um mergulho difícil, tá? Quando a gente faz um comparativo com, por exemplo, o Pacífico, ali da parte toda de Galápagos até Revila Gigedo, que é aquele Pacífico sombrio, sabe? Eh, Uhum. Mergulhos em grandes profundidades, né, águas mais frias, não tem nada disso. Ali é um mergulho, eu considero, claro, avançado, diante, né, da natureza toda, é um drift, mas é suave, porque a água é muito clara, é muito quente, sabe, e não é profundo, não são mergulhos profundos, entendeu. Então, sinceramente, eu não acho nada complexo de se mergulhar lá. Eu acho que quem for vai ter uma experiência muito magnífica, assim, porque, assim, na minha assim, de tantos os lugares que eu já fui, no mundo inteiro, eu acho que Facarava concentra tudo que você quer ver no mergulho. E é difícil você encontrar num lugar só tudo que você quer ver. Então, você pensa: "Ah, tem coral intocado, os corais são bonitos?" São. Em Facarava são, em Rangiroa não, mas em Facarava são, tá. "Ah, você vai ver muito tubarão?" Vai, muito. Você vai ver aquelas bolas de peixe, os cardumes, com tubarões entrando naqueles cardumes e grandes pelágicos? Vai também. "Ah, mas também tem peixe palhaço e peixes de aquário lindos e coloridos?" Tem também, entendeu? Então, e as barracudas gigantes, né, as bolas de barracudas também tem? Tem também, entendeu? Então, é um negócio que você fala: "Poxa, é um local". "Ah, tem raia-manta?" Também tem, entendeu? Então é uma Ah, loucura. A única mas coisa que a eu gente não gosto viu lá do e que é, a Dive Master falou que costuma ter é de tubarão-tigre, a gente não viu, mas tem é. também, Ah, entendeu? mas eu Então gosto Caraca. daquele do Napoleão que tem no Mar Vermelho. Embaixo do restaurante tinham 6. é Caramba, o cara. snorkel no House Reef, né, quem mergulha fora do Brasil sabe que eles chamam os recifes de coral do hotel onde você está, ou da ilhota onde você está, de House Reef. O House Reef, como snorkel, é o melhor mergulho que eu já fiz, entendeu? Porque o House Reef é assim, um monte de tubarão galha preta, 8, 9 napoleões, e os peixes e os cardumes de peixe de aquários tudo raso, entendeu? Raso. Então, é Caramba, muito meu. doido, né, Facarava, eu acho que, assim, como vai muito pouca gente pra lá, é muito difícil de chegar, é um puta de um trampo, especialmente a Barreta Sul, porque a Barreta Sul é muito longe da Barreta Norte, muito longe pra chegar, né. A gente teve aí, eh, uma van que pegou a gente no aeroporto, que parece uma tenda, o aeroporto de Facarava. Agora, pô, o Essa aeroporto, essa essa a van, sei o lá se eu posso chamar saguão aquilo de é de van, lona, ela foi derrubando as malas das pessoas. o saguão é de lona. O aeroporto é uma Meu lona, Deus. entendeu. Aí você pega um barquinho com um polinésio que não fala nada de inglês e que você tá rezando ali que dali 1 hora você vai chegar no South Pass, lá na Tetamano Village, que é o nome da pousada que nós ficamos. Então, é um local tão inexplorado que junta isso tudo no mergulho, né, e não é um mergulho difícil. Então eu acho que se eu tivesse que dar uma dica, assim, né, aos meus 50 anos de idade, já tendo mergulhado muito, assim, de um local muito maravilhoso, na minha opinião, é Facarava, porque você vai conseguir ver tudo. E a praia mais bonita do mundo, na minha opinião, é lá também, que se chama Les Sables Roses. Les Sables Roses, em francês, é a praia, né, de areia rosa. E Les Sables Roses é um negócio de louco, porque é muito lindo. São
bancos de areia no meio daquelas praias de coqueiro, aqueles coqueiros que vão deitando sobre o mar, sabe, Nossa. fazendo aquela paisagem, eh eh, enlouquecida, assim, um negócio muito maravilhoso. Então, eu lembrei de Paul Gauguin, né, o Paul Gauguin pintava essas paisagens do Tahiti. Então, quando você olha La Sable-Rose, parece que você está vendo um quadro do Gauguin. Então é um negócio muito espetacular, assim, inclusive passeio de praia, que não é o passeio de mergulho, né. E lá tem Então os é filhotinhos, tudo né, a os filhotinhos de galha preta. é, milhares de filhotes de tubarões no rasinho, né. Então eu acho que toda a dificuldade para chegar e a pousada mais rústica acaba se diluindo nesse cenário que é muito maravilhoso, né, entendeu? Absolutamente. E, sei lá, olhando de fora aqui, talvez essa dificuldade logística é o que dá uma selecionada e garante que tudo isso continue intocado. Se não Exato, exatamente intocado, mas quando vocês chegam lá, parece que são os primeiros seres humanos que estão chegando lá, né. Não, é parece, surreal, cara, assim, eu não tenho parece. palavras ainda, negócio vocês vão ver, a gente vai mostrar algumas coisas aqui, é fora do comum, assim, tipo, E todo mundo foi aliás, que estava lá na pousada, estava mergulhando? a Sim. 99% sim. Legal. Sim, sim, sim. Mas tinha assim, tinha um casal da Holanda com um filhinho pequeno. Aí, enquanto ela mergulhava, ele cuidava do bebê e eles se revezavam. Gente, pessoas normais, entendeu? Nós não estamos falando de mergulhadores ultra técnicos, nada disso. Estamos falando de amantes da natureza, pessoas que sabem mergulhar, tá, ali estão todos credenciados, né, mas muita gente normal, assim, sabe, não é uma coisa, assim, tipo, só mergulhador ultra top master, Não, não gente, vá, tinha vá, é gente que nem normal, levou dá pra ir de equipamento, boa, tinha entendeu. gente que nem tinha levado equipamento, a pessoa a Uma galera galera pegava do alugando próprio Web roupa de Center, mergulho lá, exato. entendeu. Mas todo mundo nitidamente tinha uma certa afinidade com o mar ali, Sim, com entendeu. certeza, né, Tá, tipo, até É, porque, primeiro, né, você tá no mergulho que é um drift, num canal, né, então você tem isso, você é um mergulho que você vai encontrar muito tubarão, então a pessoa que tem um medo, de repente você olha e você tá no meio de 600 tubarões, entendeu? A pessoa pode ser que tome um susto, mas você vai ver que o tubarão vai se assustar mais com você do que você com ele, né, então, tem que ter uma certa afinidade, lógico, né, então mas eu não vejo pra mim foi mais fácil do que eu imaginava. Eu pensei que fosse um mergulho mais punk, assim. eu Tem um também, mergulho que eu a gente também. faz, que se chama Roses, que é no drop off do atol, que o barco caraca. sai da barreta e te joga bem na escada, né, Oi? no degrau ali que vai para 3.000 metros de profundidade. Que para mim foi o negócio mais surreal, para mim foi um divisor de águas de antes do Henry conhecer aquele lugar e depois em 30 anos de mergulho, sabe, que é um negócio que eu com astigmatismo, eu desci você desce praticamente no azul, né, e é um lugar Sem fundo, referência. você chega nos 30 metros de profundidade e você tá descendo, você não vê o fundo, né? Aí você começa a enxergar lá nos 15, 20 que você começa a ver. E Roses vem do nome por causa da formação de coral, porque parece várias rosas, né? Aquelas, parece, aquele coral, é um coral que parece várias pétalas, né? Então é Parecem super bonito pétalas você olhando de abertas, assim. cima, né? É. Você vê como se fosse um Que tapete legal. e depois cai para o drop off. E eu descendo, eu olhei, eu falei: "Nossa, mas que é aquele monte de peixe?" Mas tipo, monte de peixe, diga-se nuvem, tá, não é um negócio, pô, quando eu desci e olhei que tudo aquilo que eu estava vendo era tubarão, eu olhei pra Elisa, assim, eu falei tipo: "Para, que você tá vendo o que eu tô vendo?", né, ela olhou pra mim e a gente falou: "Cara, tipo, que é isso?", né. E aí você faz um mergulho nesse azul, eu não sei, eu vou me arriscar, mas falar quase milhares de tubarões, entendeu. E aí você volta para o canal onde você entra e pega a correnteza e volta para dentro do atol.
Então, e aí nesse canal você volta, Caramba. passa pela Wall of Shark, você passa por todos os lugares, passa por ter um lugar de uma caverna, onde você entra numa caverna e fica olhando de fora os tubarões passarem. Cara, é um negócio surreal, assim, foi o que eu falei, no segundo dia você não quer nem saber onde você vai dormir, se o mousse de chocolate tem gosto de macarrão, entendeu? Você não quer nem, sabe, se macarrão tem o mesmo gosto do mousse de chocolate. Cara, você não quer nem saber ali, porque você fala, vou comer, vou dormir, porque amanhã eu com certeza vou ver coisas. E os mergulhos, apesar de serem nos mesmos lugares, por causa da corrente, são diferentes, entendeu? É um negócio absurdo, assim, sabe? Então, é muito legal, muito legal. E o que vocês viram de mais diferente lá? O que surpreendeu vocês lá? Fala, putz, isso aqui eu não esperava ver, ou queria muito ver e consegui ver. Eu acho que primeiro, para mim, a quantidade de tubarões no mesmo lugar. Eu acho que eu acho que no mundo não existe algo igual aquilo. Pode ser que eu esteja errado. Quem souber, coloca nos comentários, entendeu? Mas eu não vejo, eu não acredito que tenha um lugar com tanta concentração de tubarões, galha branca de Recife, o cinzento de Recife, o galha preta de Recife, todos tinha lá o Silver Tip também, né, que é o Silver Tip Shark, é um outro que ele parece o galha branca oceânico, mas não é, né? Ele tem um corpo de martelo, né? Ele é meio diferente. Ele tem um Lógico, corpo não tem a cabeça, musculoso, assim, ele é bem grande, bem mas grande esse tubarão. é, para mim, acho que isso foi essa concentração. Para Elisa, ela pode ter uma opinião diferente, não sei. Eu acho que foi também, Bruno, porque o primeiro mergulho que a gente fez, o Dive Master, o instrutor era um francês, né, e aí a gente fez exatamente a Wall of Sharks, eles ficam muito condensados, eles ficam muito próximos. E aí eu tinha entendido no briefing que eles falam com bastante sotaque o inglês, né, mas eles falaram inglês por nossa causa. Mas eles atravessam a barreta para o outro lado, para sair do outro lado. Quando eu tô lá no mergulho, eu tô vendo o tal do francês indo ali e tal. Eu falei, gente, esse homem vai atravessar para outro lado? Mas pra gente atravessar para outro lado, a gente vai ter que passar no meio deles. Não tem espaço, é muito tubarão. Passar como? E aí, lá foi o francês, deu um quen-quen lá pra chamar a gente e tal. Eu tava assim, né, desnorteada, não sabia nem o que eu filmava. E aí ele deu um quen-quen e puxa, foi no meio deles. Eu falei, beleza. Se E ele vai, se ele vai, nós vamos também. Aí os bichos dão umas desviadas, assim, você passa no meio da Wall of Sharks, né, daquela parede cheia deles, assim. E é o que eu te falei, aí vira uma coisa meio peixe, né, entendeu? Então, é um negócio, assim, de louco mesmo. Esse daí é Roses, né? Até para mostrar um pouquinho, né, para quem a quantidade de tubarões, né? para quem tá no Spotify, para quem tá no Apple Podcasts, o Henry tá mostrando aqui um vídeo, um pedacinho de uma filmagem que eles fizeram. E, cara, é insano. Eu acho que nem em aquário eu vi essa quantidade de tubarões juntinhos ali nadando num frame. Não, Imagina o que não tava dentro do frame. é absurdo, Exato, gente, assim, porque não dá pra mostrar tudo, né? A imagem não mostra tudo que a gente viu, entendeu? não, Mas é um é um lance meio negócio, bizarro, assim, tipo, não sei se vai ficar fluido no vídeo, mas para quem tiver tudo isso aí, gente, é tubarão, tá? não são pontinhos, não são pontinhos de peixinhos, são São tubarões, pontos todos. de tubarões, gente. Então, tipo, é, é um negócio fora do comum, né? Quando eu olhei aquilo e falei, gente, tudo isso é tubarão? E esse é no E eu ponto de sabia que longe. ele não estava enxergando, Bruno, porque eu sei que ele tem grau, né? E aí eu vi que ele estava meio arrumando a câmera, né? Tipo, colocando parâmetros. Caraca, ele não tá prestando atenção. Aí fui lá cutucar. Ele detesta, né? Ele fica uma fera quando eu puxo ele. Mas eu fui lá Nem me cutucar. Eu falei, diga. não é possível. É muito, não é peixe isso daí é tudo tubarão. Aí ele viu, porque aí a gente foi chegando mais próximo, né? E ele viu, então é coisa de louco mesmo, Pô, coisa de louco. a gente foi chegando mais próximo aí, ele viu, é sacanagem, né?
Ele tem grau alto, hein. A máscara dele não tem grau. E eu sou oftalmologista, tá, gente? Olha que vergonha alheia isso, mas tudo bem. A gente não faz milagre, sabe? Santo de casa não faz milagre, não adianta. Não tem jeito. Ai. Nada é distante, tá, então não tem navegação, não tem passar mal, não tem Dramin, Não, nossa, não tem nada. nada disso, Isso é não uma coisa precisa. que, nossa, ajuda demais, até Nada. pra quem não gosta de navegação, né, essas coisas, então, tipo, eh você acaba tendo uma navegação super fácil, então, tipo, gente, tô tentando compartilhar aqui, juro que eu tô, Meninas, tá. Não, levem coisas para passar no cabelo, tá, porque vira um bombril, né. A água ela é salobra, mas ela é mais salgada do que doce, a água de tomar banho, tá. Então o cabelo fica só por Deus, a pele também, então é bem legal, assim. Tem uma mercearia lá no norte que eu fiz a burrada de não comprar água mineral, devia ter comprado bastante água mineral ali, teria salvado a pátria, assim, né. A gente teve que roubar uma garrafa de plástico lá de alguém, eu e o Henrique, que não tinha água para beber. Nossa, que feio, E a gente gente, não levou nossa. nenhum squeeze, vergonha alheia, gente. O Henry: "Vai lá, pega", eu falei: "Ai, não tenho tá coragem lá de pegar". a foto Se dos dois pe no aeroporto de Facarava, de procurados. Procurados por procurar roubou uma garrafa de roubaram água. uma garrafa de Não, plástico, mas se foi questão de sobrevivência. mas é sobrevivência, né, você precisa tomar água nesses lugares, então Não, e tem que levar não, tudo, né. Então leve suas garrafinhas de água, leva teu equipamento, coisas para o cabelo, para a pele, porque não tem nada mesmo, né. Não é um local que vai ter uma vendinha, uma mercearia, uma farmácia, não tem. Só tem a Tetamano Village, só tem o hostel. Então, leva tudo, porque não tem como comprar nada lá, leva remédios, eu levei muito remédio, tá, gente. Eu levei uma Isso é farmacia importante. bem completa, que eu estava bem preocupada, tanto eu quanto o Henry, a gente tem cálculo renal, né, então de vez em quando bate uma crise, então eu levei bastante medicamento, tá, porque não tem nada, não tem como comprar absolutamente nada lá. Um Band-Aid, não tem. Então leve nada, Aliás, tudo, nada. tá. Não, e a Nada. gente teve que levar isso fica muito uma dica equipamento. não só para mergulhar, mas também para qualquer viagem que você vai fazer para fora do Brasil. Eh, Se você vai levar medicamento, pode ser, cara, um AS, um Tilenol, um Dorflex. Passa no teu médico, fala para ele fazer uma receita de tudo que você quer levar em inglês, né? Porque boa vontade nas imigrações aí, nas alfândegas do mundo inteiro, às vezes falta, né? Então, eu já vi algumas pessoas tendo que jogar Dorflex fora nos Estados Unidos porque é proibido você tomar, vender esse tipo de medicação nos Estados Unidos, É. É que a dipirona é né? proibido, Por né. exemplo. Fora do É, Brasil, a a dipirona é dipirona é proibida. proibida. Então, dipirona é meio perigoso levar por causa disso, entendeu? Mas aí eles liberam você tomar, os remédios à base de opioide, né? Exato, Né? exato, é. Mas manda aí seu médico fazer uma receitinha antes de fazer uma viagem, especialmente uma viagem dessa, onde lá você não vai ter opção do que fazer, né? Uma dor de Isso. cabeça pode estragar o teu mergulho, tipo, a tua viagem. A outra coisa, Bruno, quando levar medicamento, colírio, tudo, você tem que levar lacrado na caixa. Então, se você tiver um medicamento já aberto em casa, não leve para o exterior, tá? Leva com a receita médica devidamente carimbada e a caixa fechada e lacrada. As caixas que são abertas, medicamento que está usado, geralmente, se alguém abrir a tua mala, vai jogar fora. E aí já era o remedinho que você está levando, entendeu? Então, eu levei tudo em caixa, né? Eu tinha, por exemplo, dipirona em casa, mas eu comprei uma caixa lacrada e fechada, fiz a receita, tal, entendeu? Então, isso é bastante importante. Eu acho que para Facarava, por exemplo, faz uma baita de uma falta, entendeu? Faz. Outra coisa, tomada, extensão de tomada, Nossa, aqueles gente, eu levei Benjamin uma usina gigante, nuclear pra lá. sabe? O Henry, Eu nossa, tenho uma história engraçada com isso, cara. Uma vez eu fui viajar com a minha mãe e com a minha irmã para África do Sul e eu levei, eu sabia que a tomada lá era diferente e mão de vaca pra cacete, eu não queria comprar um monte de adaptador. Aí eu comprei um adaptador e uma régua daquelas gigantes. A hora que eu coloquei a última coisa para carregar, eu derrubei a eletricidade da casa inteira, Nossa senhora. do hostel inteiro. Não aguentou. Não, não e aguentou. outra, assim, eles usam até isso informação útil, hein, gente, ó, vale o like aí pra gente. Eles usam, lógico, o mesmo formato de tomada
da da Europa, Da França. da Da França, que é França. aquela Isso. redonda, Uhum. né, que não é qualquer tomada que entra ali. Então, estudem sempre, né, qual é a conexão, porque: "Ah, estou levando carregadores, estou levando", aí você chega lá, não entra. E lá não é um lugar E aí não adianta nada. e fala: "Nossa, esqueci meu cabo USB-C, vou ali comprar". Cara, você Já não tem era. nada lá, entendeu? Então, aos fotógrafos e viajantes, fica a dica, levem reserva. Eu tive como lá é energia solar, né, então a tensão lá também não é perfeita, Nossa. então eu perdi um carregador, um hub de carregador. À sorte, eu como um bom virginiano, levei backups, né, então backup do backup, que tem um quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um só, então eu levo 3, né. Então tipo, eh no terceiro dia eu estava dormindo e de repente fez assim ó, puf, o negócio quase pegou fogo no bangalô ali, né, então, Detalhe, Caraca. lembra que eu falei que é de palha o bangalô, é de palha. entendeu? O negócio pegar fogo. Eu: Então, "Ei, esse troço não fica a pode pegar dica, fogo aqui". sabe, você não tem uma energia tratada, né, tipo, uma tensão, eh, uniforme Estável. igual na cidade, lá você tá pegando da placa de energia solar, que são várias baterias, e você tá fazendo e tá indo direto para o bangalô ali, então não é uma energia, é uma quem, sabe disso, né, pode ajudar a gente, mas que explodiu o carregador. Sim. Simples assim. Ai, Então, ai, gente, e vou dar tinha uma uma dica: tomada, tá, não mergulho. uma, uma tomada só no bangalô, não tinha várias. Eu tive que levar um Benjamin, aí Não, do Benjamin subia USB com um monte, entendeu? Eu montei uma usina nuclear ali. Nossa. montou. Para as meninas e para os rapazes, né, que vão trazer também presentinhos, o Tahiti é muito famoso pelas pérolas negras do Tahiti, tá. A Black Pearl, muito famosa. Existe uma concha no Tahiti que só tem lá e que ela produz a pérola negra depois de muitos anos. Eles têm fazendas de pérolas negras. Demora anos para fazer a pérola. A pérola, ela pode ser mais lisinha, ela pode ter alguma manchinha, algum detalhe, então elas vão se tornando mais valiosas, quanto mais perfeitas elas são, e é uma coisa maravilhosa comprar pérola lá. Leva uns dinheirinho, porque vai rolar, não tem como. Aqui, Vocês ó, ficam desesperados, os brincos são lindos. São maravilhosas as peguei pérolas tahitianas. É uma joia, mas é uma joia que quem vai para lá acaba trazendo de recordação, porque são muito bonitas, muito brilhantes, né, e é uma coisa muito típica do Tahiti, porque só lá tem a pérola negra, a pérola verdadeira, não é pérola de água doce, pintadinha, é pérola negra mesmo. Elas são muito bonitas. Bom, mas voltando para os mergulhos, e o pessoal que estava lá com vocês, como é que era o perfil de mergulhador deles? Era uma galera mais experiente, era uma galera mais novinha, era uma galera agora a gente pode falar, eles não vão estar entendendo em português mesmo. Era uma galera boa ou era uma galera catava cavaco? Qual não, que é o perfil da galera que vai? era uma galera boa, sabe, não tinha, apesar de não ser tão difícil, a gente tinha instrutores, né, que já tinham trabalhado em Rajampá, né, a gente tinha um casal, mais velho inclusive que mergulhou o mundo inteiro, entendeu. Então, apesar de ser fácil, não foi, não, as pessoas para chegar lá, você via que eles tinham uma experiência, assim, né, tipo, lógico, teve pessoas que chegaram lá e que acabou de chegar do veleiro, o veleiro parou, o cara chegou à noite ali, ancorou ali, no dia seguinte o cara fala: "Nossa, de onde essa pessoa surgiu?", né. E aí tinha pessoas que estavam que se arris que, eh eh, não tinham tanta experiência, assim, mas as que estavam dormindo lá, né, que foram com o objetivo de ir para lá, eles tinham, não teve nenhum, todo mundo já tinha bastante água nas costas. O pessoal Mais mergulhou safo. bem, mergulhava bem, tinha. A gente ficou com um casal o tempo todo, ele
finlandês, eu acho, eles são, o casal. Ele foi instrutor de mergulho em Rajampá durante muitos anos, nos liveaboards lá. Pô, Então o pessoal tinha um pessoal que mergulhava bem com a gente, assim, bastante. E é engraçado, Bruno, mas isso eu vejo com o Henry nos outros lugares que a gente mergulhou pelo mundo. Tem sempre aquele casal da terceira idade, manja, que você olha pra ela e você fala: "Meu Deus do céu, vai morrer, não vai sobreviver, entendeu, não tem condição de cair aqui". E aí depois você olha embaixo d'água, uma tranquilidade, se vira super bem, já deve ter mergulhado até enjoar, entendeu. Então, a gente Ela viu o tem de hora pessoal. de perrengue o que a gente tem de hora de água. É, nossa, total. não, Então, o vai pessoal super tinha um bem. pessoal experiente lá, um pessoal que mergulha bem, que você vê pessoal viajado, que já viajou o mundo inteiro mergulhando, sabe. Tinha os franceses lá, a molecada da França, que resolveu tirar 6 meses sabático. Tinha uma moçadinha bem nova, sabe, uns 4 caras, 5 lá também. Os caras não tinham equipamento nenhum, alugaram até a roupa, pra você ter uma ideia, entendeu. Mas se viraram super bem, mergulharam bem, então você vê que é um pessoalzinho que já deve ter algum tempo de mergulho, assim, eu não vi iniciantes ali com a gente. Opa, Consegui Nossa, compartilhar aqui. Aqui, só para vocês terem uma uma ideia, descrição aí positivo. para o pessoal, uma descrição pro pessoal do Spotify aí do Apple Podcasts e do Google Podcasts, enfim, para quem tá só no áudio, o Henry tá mostrando pra gente, cara, uma tela de planeta azul, com a Polinésia é, Francesa no meio, você pode porque é ver que exatamente isso, cara. não existe nada, nada em volta, né. Você vem pra direita aqui, você vê a América do Sul, pra esquerda você vê a Austrália, Fiji, né, e aqui onde está escrito Polinésia Francesa, são, praticamente as ilhas, né, da sociedade. Fakarava, ela fica aqui, ó, esse atol aqui, ó. Gente, quando é meio-dia em Fakarava, é noite em qualquer outro lugar do mundo. É, são 7 horas de fuso. E onde nós ficamos, na das Barretas, né, como que a gente falou que Tanto são não. como são as comunicações, né, do mar de fora, foi aqui, ó. Espera aí que eu tô tentando dar o zoom aqui. Opa, aqui, ó. Aqui é a Barreta. Gente, é muito isolado, é muito isolado. E aqui Assim, é lindo, é fantástico, mas é muito no meio do nada. aqui, ó. E aqui é onde nós Você sabe, ficamos, Bruno, que aqui a gente não tem praticamente é o essa dive sensação, center, né, quando chega, né. Aqui praticamente é o dive center, né, aqui é a South Pass, né, esse canal aqui, que é onde os tubarões ficam. E a ilha que nós ficamos, na verdade aqui essa parte da ilha maior, né, é é é a ilha, né, de o da do a vila, né, de Tetamanu, né, e aqui, nesse cantinho, era a Tetamanu Savage, que é onde ficavam um dos bangalôs. O resto é água e nada, e natureza, entendeu. Então Olha, mais um pouco dá pra ver você e Elisa dando tchauzinho pro Google Maps, cara. é, então tipo isso aqui é isso. mais para ter uma ideia aí do quão remoto, né, Gente, você dá um zoom out, né, Rangiroa é aqui, né, aqui em cima, né, então e aqui é a Polinésia Francesa, Bora Bora é aqui, tá vendo. Então, e Ilhas o da arquipélago das sociedade, que são Tuamotus. as ilhas de, resorts famosos, né. E aí dando gancho, né, Bruno, falando de viagem, eu acho isso super importante, né. Eu vou falar, pra mim, viagem de mergulho é muito importante que agregue outras coisas, tá. Então, por exemplo, uma experiência gastronômica no local onde eu estou, uma experiência cultural, às vezes um hotel que não é tão legal, mas outro que é um pouco mais legal, eh, enfim, é importante eu agregar coisas, assim, até para minha experiência de vida, né. E eu acho que a Polinésia uhum, é muito mais legal do que eu imaginei para se visitar. Eu estava esperando uma viagem só de mergulho, sabe. que legal. Mas Papeete, por exemplo, Papeete é muito rico culturalmente. A gente foi em restaurantes muito bons em Papeete. Depois, se alguém quiser, pode me chamar no Instagram, que eu dou várias dicas. Tem um casal de amigos indo para Tetamano agora, final do ano, porque eles ficaram tão desesperados com as minhas fotos no Instagram que estão indo para lá. E eu dou as dicas. Então, Papeete tem bons restaurantes,
Tem as pérolas negras, as joalherias famosas, sabe. Tem bastante passeio para fazer em Papeete. Papeete é bem legal. E Papeete é um hub, você acaba tendo que ir para Papeete para poder ir para outras ilhas, caso você vá visitar outras Ah, ilhas na Polinésia. Então você volta de Facarava, fica uma noite em Papeete ou 2 e vai para outro lugar e volta, tal, depende do tempo que você tem de viagem. Mas inevitavelmente você vai ficar em Papeete para fazer esse pouso entre as ilhas. E quando nós voltamos de Facarava, o Henry Uhum. depressão, né, nós ficamos em Papeete para irmos para a segunda ilha que nós escolhemos nessa viagem, que foi Moreia. E aí nós já não estamos mais falando das Tetamano, não são atóis, a Moreia é uma ilha vulcânica, né, e nós fomos para Moreia com o objetivo de filmar e fotografar as baleias jubarte, que a gente não tinha caramba, feito isso cara. ainda, né. Isso Então na são nossa 2 vida viagens em uma é, só pois é, e exato. cacete, que legal. Então dá para agregar bastante coisa, sabe. Eu falando para as meninas, né, eu vou com", enfim, nós vamos em casal, tal. Gente, tem restaurante legal, não é só pousada com cano ruim, entendeu. Tem Papeete é legal, não tem necessidade de vocês pagarem hotéis de luxo caríssimos na Polinésia. Eu falo isso 1000 vezes, porque como a gente viaja muito, eu tenho muita prática de fazer as viagens e eu não fecho viagens com agências, porque eu prefiro ter a liberdade de escolher onde eu vou ficar, onde eu vou comer, onde eu vou dormir, o que eu vou fazer. Dá mais trabalho, mas a gente ganha um pouco de liberdade para fazer aquilo que a gente quer, né. Então, o hotel que nós ficamos em Papeete, em Downtown Papeete, é muito massa, muito legal. Nós não ficamos naqueles resorts caríssimos da Polinésia, do Tahiti, porque de fato, no momento com o euro do jeito que está, estão caríssimos, caríssimos. Então, a Tetamano Village é um bangalô sobre a água, apesar de muito simples, mas é extremamente barato em comparação com outras viagens de mergulho, extremamente barato comparando com Livia Bordes, por exemplo. Não dá nem para comparar de preço, tá? Em Moreia, eu fechei um Airbnb super bonito, tá, uma casa linda com piscina privativa, só eu e o Olha, Henry, super lindo, uma casa, assim, bem decorada, uma casa polinésia, por um quinto do preço de um Hilton, né, dos hotéis que são os hotéis conhecidos do Tahiti, etcétera. Então, pra gente que quer viajar muito, que quer ter experiências, que quer ir, né, a gente fez compra no supermercado de Moreia, e o supermercado de Moreia é francês, então nós compramos os queijos franceses, os doces franceses, foi maravilhoso, vinhos franceses, entendeu. Então, eu tô com uma galera que eu quero ir em 3 casais, por exemplo. Eu fechei uma casa só para mim e para o Henry, agora imagina em 3 casais como não fica barato isso, entendeu. Então e tem uma outra coisa, acho que vocês têm o mesmo pensamento que a gente aqui em casa. Se fosse pra sair e ficar fechado no hotel, curtir o hotel, pô, não, fazia isso aqui em São Paulo. Você tá exato, lá no meio do paraíso, vai ficar curtindo a salinha de massagem do Hilton, que tem em todos os Hilton do mundo. Ah, e vou falar, exato. você perde Então assim, também um eu pouco acho da que caracterização da coisa, entendeu. É, Então, você chegar lá, exato. você Então é, eu achei que foi muito legal e olha só, Bruno, como é que são as coincidências da vida que, às vezes, não são tão coincidências assim, né. Esse Airbnb de Moreia, que nós ficamos, eu tem uma moça que administrava o Airbnb lá, e eu fiquei muito em contato com ela, né, via WhatsApp e tal, e eu falei pra ela, eu falei: "Olha, a gente tem um sonho de nadar com as baleias, a gente quer fazer um filme muito bonito das baleias, mas a gente tá vendo que os programas turísticos que põe um monte de gente dentro do barco e vai, é meio roubada". Eu falei pra ela, eu fui bem clara com ela, sabe, nos e-mails que a gente trocou. Eu falei: "Me arruma alguém para me levar para mergulhar com as baleias, mas alguém que leve só eu e o Henry, num barco menor, entendeu? E que não tenha, sabe, essa galera turística toda, porque para dar pra não ver baleia não custa, né, entendeu?". E aí assim, ela arrumou uma bióloga de lá de Moreia, o marido caramba, era o capitão do barco e ela é bióloga, tal, e fomos eu e o Henry com ela. E foi uma exclusivaço. foi. exclusivaço, entendeu. Então,
às vezes você não ficar preso a esses hotéis de luxo, além de você economizar, você, né, circula com o pessoal mais local. E às vezes o pessoal mais local te leva para fazer coisas mais legais, entendeu? Do que aquela programação muito, certinha, né, de viagem, assim, né, isso eu acho muito importante, né. E o fato é que deu certo, essa menina colocou a gente literalmente na boca da baleia, né, literalmente, porque É gente, pelo tenso. amor de Deus. Olha, se vocês ainda não estão seguindo o Henry e a Elisa, não perde tempo, vai lá no Instagram, porque assim, é revoltante, para falar o mínimo, as fotos e vídeo que esses 2 canalhas fizeram. Eu fui atropelada pela primeira baleia e eu na minha imagem, né, glamurosa do da "vou mergulhar com baleias", eu achei que a gente ia chegar devagarinho, a baleia ia estar lá, assim, esplendorosa. Gente, Bem Disney, né. bem Disney, né, a princesa da Disney chegando para mergulhar com a baleia. A hora que a gente chegou, o Henry estava mais de lado, ele estava num ângulo muito bom, porque o Henry é muito safado, ele fotografa e filma muito bem, então ele estava no ângulo ali perfeito. E É um eu, danado. a pessoa emotiva esbaforida, nadando que nem uma louca para seguir a guia, né, a bióloga com uma nadadeira monstra, a minha nadadeira desse tamanho e eu lá, né. Simplesmente você não chega num local, assim, e se prepara para ver a baleia, você chega atropelando a cara da baleia e ela atropelando você. Então eu quase fui atropelada, a bicha deu um desvio, aí a menina que é a bióloga veio atrás de mim, puxou a minha perna para trás, porque eu ia ser literalmente atropelada, e aí eu falei: "Agora eu vou filmar, agora eu vou filmar". Gente, eu filmei tão perto, eu filmei tão perto que aparece só o olho dela e aparece o corpo. Eu não conhe a primeira filmagem, depois eu peguei filmes melhores, mas a primeira filmagem eu peguei da pele dela, porque estava colada em mim. Eu tomei um puta susto, porque o bicho é muito grande. Mas foi assim, né, pra fechar com chave de ouro, né, porque, foi muito essa experiência de nadar com baleia, são poucos os lugares no mundo que permitem isso. Eu Uhum. não sei, mas onde eu sei que permite isso é Moreia, na Polinésia, onde nós estávamos, e Tonga, Tonga. que fica em Fiji, Sim. que não é muito longe dali, tá. Eh, o resto não permite. Então, essa experiência foi muito marcante. Foi. Porque o bicho, ele é muito grande. Não, e É uma outra. coisa pré-histórica. Sabe aquele filme do Jurassic Park, que você chega e aí vem os dinossauro tudo te atropelando? Sabe, do primeiro Jurassic Park? É isso. Você chega pra ver um bicho que você já imaginou como ele é, e o bicho te atropela. Não, e outra, a gente teve a É E o muito bicho doido, te ignora. a gente teve não digo o muito sorte, doido. a sorte barra azar, que a gente pegou 6 machos brigando. Então, assim, foi um negócio absurdo, porque, Caramba. cara, enquanto você estava filmando tinha um que dava o 3 tempo do seu lado, passava assim, ó, tipo aqui, ó, na sua cara, entendeu? E aí você a guia pegava, falava: "Tá ali", aí quando você olhava para o ato, tinha um outro dando cabeçada no outro por baixo, sabe, tipo, aí teve uma que, veio do fundo, eu não sei de onde ela veio. Ela surgiu do nada, eu falei: "Nossa, ela vai pular", tipo, dar aquele salto, porque elas dão direto aqueles saltos, você tem bastante vídeo no Instagram, assim, de pessoas que elas saltam Uhum. a 5 metros de você. Só que ela veio no embalo, sabe quando você vê que ela vem dando aquele impulso, só que ela chegou na superfície, ela respirou e desceu. Se ela não, aquela hora eu olhei, eu falei: "Ah, teremos problema", mas tipo, a sorte e respirou e acabou descendo. Teremos problema e não posso fazer nada sobre Cara, isso. se ela pula Exato. ali, né, você viu, né, todo mundo conhece também a Erika aí, que ela tomou um esbarrão e quebrou o pé. Né, então, tipo, ou seja, ela não vai com intenção, lógico, né, mas você perto dela é você praticamente do lado de um ônibus de viagem, né. Agora você imagina as 3 ônibus de viagem brigando do seu lado, entendeu. Então, mas é um negócio surreal, assim, e o que eu falo, eu recomendo, vale muito mais a pena
o investimento. Se você quer fazer mesmo, você pegar um passeio privativo, né? Porque eles é outra atenção, né? Porque existem limites, né? De distância do barco. Você pode chegar perto, né? Na verdade, elas acabam chegando perto de você, mas o barco não pode chegar, tem que ser uns 200 ou 300 metros de distância. Então, o que eu recomendo Nossa. também Nada pra caramba. você ter um preparo físico, né? Não precisa ser um atleta, mas é aquilo que eu sempre falo em todos os episódios. Você precisa ter uma capacidade ali, porque você não está fazendo snorkel num lugar com peixinhos. Você está fazendo snorkel no meio do oceano, né? Você está a 3 quilômetros da ilha, né? E o Tahiti não é aquela praia, não existe muito aquela plataforma continental. Você andou 1,5 quilômetro fora da praia, cai para quilômetros de profundidade, né? Então, você precisa ter um preparo físico, porque você cai no mínimo a 300 metros de onde elas estão. Então, você tem que ir nadando, né? E uma baleia dormindo nada mais rápido que um barco. Você imagina você que é totalmente desengonçado dentro d'água, não importa a experiência que você tem. Nós somos uma pedra praticamente dentro d'água, né? E elas dormindo nada mais rápido que o barco. Então você tem que chegar nelas. Se você chega ali ofegante, então se você é legal ter um pouco de preparo físico para poder encarar, porque não é um passeio super tranquilo, porém, se você não tiver uma aquacidade, não souber nadar, não tiver uma tranquilidade na água, de você olhar para baixo e não ver nada, né? E você muitas vezes só ouvir o canto delas e você não sabe onde ela está, ela pode subir a qualquer momento do fundo ali, né? Então, é, eu acho que é isso, é o que eu recomendo. Tem que ter um cardio em ordem. Isso, é isso aí. É recomendado, mas eu estava horrorosa, tá. Eu estava péssima, não estava fazendo ginástica nenhuma, eu bufei, eu quase morri pra nadar atrás deles, assim, nossa senhora, foi o terror pra mim isso daí. Eu voltei motivada pra fazer ginástica, eu voltei Aí, motivada, ó, eu falei: "Gente, tô péssima, credo, que horror, preciso nadar um pouco mais, fazer atividade física". Eu bufei, mas olha, eu fui firme, porque eu queria ver, né, entendeu. Então eu quase morri, botei os bofs pra fora, mas eu cheguei lá, entendeu. não, mas já tá lá, precisa mesmo. É. Bater perna e vambora. Agora, é no meio do azul, né? E aí, uma conversa em off, o Henry estava contando que tem também os seus perigos ali de estar mergulhando no meio do azul, né? Que a Tem. própria instrutora lá falou para tomar cuidado, né? Com É um local que costuma ter galha branca oceânico, né, todo mundo sabe que o galha branca oceânico dos tubarões é um tubarão bem folgado, né, ele realmente chega muito próximo da gente enfim, aí a recomendação gente, a Polinésia é uma coisa Highlands, tá, Highlands, esperem Highlands. A recomendação da bióloga: "Olha, se chegarem galhas brancas", aí eu: "Hã? Sim, pois não". sobe numa árvore. Não, fiquem um vai ficar de costas para o outro e de pé, para mostrar uma proporção de corpo maior para afugentar o galha branca. E se ele chegar muito próximo, vocês estão com equipamento de foto para poder afastar. Aí eu Bate nele. olhei para o Henry, eu falei: "Gente, o que a gente está fazendo aqui?" Eu falei: "Meu Deus, a gente é mergulhador, imagina, né, o turista que vem para Moreia para fazer, né, nadar com as baleias, né, ouvindo uma coisa dessa, eu achei surreal, sabe, sinceramente. E a gente é mergulhador, a gente tá acostumado, a gente estava voltando de Facarava. Então você imagina, né, O entendeu? Aí quer turista dizer, médio ouvindo assim: "Ah, se aparecer um ouvindo galha isso, branca, o cara nem vai sabe o que que é aparecer o galha quê?" branca oceânico. O que que é galha branca oceânico? Conclusão, você cai na água, você não tá equipado, você vai fazer um snorkel, né, entendeu. Eu a cada 5 minutos eu olhava no retrovisor, assim, pra ver se tinha algum, mas a gente não viu o galha branca oceânico, tá, gente, foram só as baleias jubarte mesmo. Foi. É o único tubarão que eu tenho receio, cara, de um dia É, encontrar. eu também tenho, eu não É sou um é muito um caso de amor e confortável. ódio. Eu vou adorar, mas eu sei que eu vou ficar com medinho. É, pois é.
Mas não rolou, não apareceu. Poderia ter aparecido, mas não apareceu. E fala uma coisa, eh, aí é meio polêmico, mas enfim, já vou dar um abraço, mandar um abraço pro pessoal da Sea Shepherd, que a gente vai logo, logo conversar também. Mas o que vocês acharam da da maneira como é feito o turismo de mergulho com baleias lá? Vocês acham que seria possível fazer aqui? Você acha que é sustentável? Ah, Bruno, eu tenho muito medo do Brasil, né. A gente brincou que Polinésia é Highlands, mas o Brasil é tenso, né. As coisas aqui, enfim, tem muita corrupção, muita coisa ligada a dinheiro. Eu tenho um pouco de medo, assim, das coisas saírem um pouco de controle, sabe. Eh, eu acho, aí é uma opinião minha que pode ser que seja divergente da do Henry, mas eu acho que as pessoas precisam ter as oportunidades de vivenciar essas coisas, entendeu? Eu acho que as pessoas têm o direito de poder ter a oportunidade de ir num atol de coral. Eu acho que as pessoas com organização, com respeito ao meio ambiente, dentro das regras, entendeu? Mas eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade de poder ir num atol de coral e mergulhar. Ah, não pode mergulhar com cilindro, pode só snorkel. Ok, dentro das regras do local. Então, eu acho muito incrível, e eu falo isso com lágrima nos olhos, a Polinésia, porque a Polinésia, ela permite que você tenha grandes contatos com a natureza. E sem grandes proibições, porém com regras, entendeu? Então, o não, ele não rola muito lá não, rola muito sim. Tudo, quase tudo pode fazer, desde que você se faça dentro da regra. E isso para nós, para mim, é uma coisa muito fantástica e maravilhosa, porque o Brasil hoje é repleto de nãos. Não se pode fazer quase nada. Tem muita coisa proibida aqui e isso cerceia o direito das pessoas. E eu sou contra isso. Você me conhece, você sabe que eu sou contra isso. E eu acho que tem que ter regras muito claras de conservação, mas eu acho que as pessoas, quando vivenciam grandes experiências, se tornam grandes apaixonados pela natureza. E isso faz a Eu diferença demais, entendeu? eu pergunto especificamente dos cetáceos, cara, porque esse ano foi muito marcante, assim. A gente teve um recorde aí de avistamento, a gente tem baleia até agora, a gente tá no meio de novembro, tem baleia até agora aqui em Ubatuba, Uhum. Sim. que não desceu ainda, né. E isso é fruto da conservação e de anos, né, de leis que protegem esses animais e tem que proteger mesmo, tá certo. E vai ser cada vez mais comum esses encontros, hã, e é óbvio que eu sou turismólogo, então é uma coisa que movimenta o mercado, e é óbvio que em algum momento isso vai ser levantado, né, essa bandeira, tipo, por que que a gente não pode mergulhar com cetáceos no Brasil, né. Então, se você está assistindo a gente e não sabe, você não pode deliberadamente sair do barco, pular na água e nadar com golfinho, com orca, com jubarte. "Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo". Não importa, não pode. É, é diferente de você estar mergulhando e o animal vem e tenta, se aproxima, faz contato. Esses dias eu estava vendo um vídeo desses de Instagram, nem sei se é verdade ou se é IA, mas a pessoa estava mergulhando e tá filmando, daqui a pouco tem uma jubarte passando ali pertinho do Recife e segue a vida dela. Isso não é proibido. Proibido é você deliberadamente ir lá e tentar forçar um contato. É, E não vou mentir que isso gera uma receita, gera uma grana, né? Você movimenta a economia quanto a isso. sim, Então acho que logo, logo a gente vai ter essa discussão como país. eu concordo, assim, que você tem que ter assim, o direito de poder ter uma experiência, mas assim, aí eu vou olhar também um pouco do outro lado, né, assim, no Tahiti, a gente presenciou, principalmente no barco que não era Privativo. privativo, o barco privativo tinha uma bióloga com a gente, entendeu? Que orientou. Então, o barco não privativo, que levou 12 pessoas, que é o que eu falo, né, aí a recíproca é verdadeira. Eu vi que na hora que a gente entrou no barco, a gente já lógico, a gente tinha feito o barco privativo um dia antes. Na hora que eu vi aquela quantidade de pessoas entrando, eu já falei: "Cara, aqui é um caça-níquel",
um caça-níqueis. As pessoas eles colocam lá um passeio como whale watching, não pegam em contrapartida nenhum termo de responsabilidade. Você via que tinha pessoas ali que até algumas mergulhavam, outras estavam nos hotéis, porque a mulher foi ver as baleias inteira de joias, só para você ter uma ideia, né? Então, eu vejo que o contrário é verdadeiro lá também. Apesar de permitir, existe uma diferença, né, de permitir e ser permissivo, né? Então lá Uhum. acaba acontecendo o contrário. Os caras existem algumas regras entre eles que, por exemplo, onde estão as baleias não podem ter mais do que 3 barcos. Então, existe uma regra ali que, olha, tem baleia aqui, tem que ter 2 barcos aqui, o terceiro tem que ficar esperando, o terceiro só vai entrar na hora que o outro sair, né? Existe uma regra, mas você percebe que pessoas ali poderiam entrar numa roubada, né? Os caras, um negócio ser vendido como whale watching, que não, mesmo sendo o barco ou em grupo, não é barato, né? Tanto que as pessoas reclamaram, porque no dia que a gente pegou o outro barco, as pessoas não viram baleias. Quem acompanhou meus stories viu que foi o dia que a gente gravou apenas, né? Elas cantando, porque elas cantam mais quando estão no fundo, né? Então teve e as pessoas reclamaram. E tinham 12 pessoas no barco. Para que 12, né? Sendo que Naquele barco. o primeiro grupo que caiu foi o meu e o da Elisa na água. O segundo grupo praticamente não conseguiu cair na água, né? Então, eu acho que às vezes eu acho que tem que ser, né? Você tem que ter regras mesmo, né? E eu penso também no Brasil. E eu não vi coisas muito diferentes lá de pessoas abusando dessa possibilidade de fazer isso, entendeu? De Então, fazer uma grana, né, de é, fazer uma grana, entendeu? É entendeu? isso. Então, eu acho que eu aí eu vou falar um negócio, né, e fui lá, tive uma oportunidade, mas eu aqui no Brasil eu não faria isso, porque eu acho que, as nossas regras, a gente tem várias pessoas, né, que ainda monitoram, né, mas eu acho que a gente daria aquele jeitinho, de repente, para fazer coisas erradas, né, então essa é a minha opinião. Amei a experiência que eu tive. Henry, você faria de novo? Acho que não. Entendeu? Não precisaria fazer, foi uma experiência que eu tive, guardei as lembranças, consegui filmar, fotografar, mas eu não sei se eu voltaria para fazer aquilo, porque eu prefiro às vezes deixar elas quietinhas agora, não continuem fazendo, mas não precisa ser comigo mais, sabe? Já tive a experiência, né? A gente viu também, né, a própria, Erika lá na África do Sul, elas fizeram a mesma coisa, né, mergulharam com os golfinhos, com as Sim, baleias, né. Na África do Sul também pode, né, então a gente É falou em verdade, Tonga, é, mas na África do Sul também é, pode, é verdade. E lá é a bola de isca, é né? o é o é o é a Sardines bola Run, de né, a isca, corrida é. das sardinhas Ah, ali. Então, é isso, sabe. Então eu acho que você, eh, tendo regras, é legal você ter essa oportunidade, mas, eu não sei, eu acho que o Sardine Runs ainda pode ser até um pouco mais, remoto do que Moréia. A Moréia virou, tipo, é um negócio meio Cancún, assim, sabe. Então, eu não quando eu vi 12 pessoas no barco, eu olhei pra Elisa, e falei: "Tem coisa errada aqui, né, Que isso, tem pra coisa quê?", errada, é, né. Então, tipo, exato, 12 no seu barco. exato, 12, fora nos quase outros. na hora, eu Então, tô a Elisa tá de prova, eu para nem descambar não custa, né, entendeu? eu Mas falei aí pra ela, entra É. falei: uma "Elisa, coisa que o Brasil quase que eu faz que desisti, eu não gosto, quase eu que é o desisti". proibição, né. O Brasil, como ele não consegue controlar a organização do troço, ai, como não dá para controlar, vamos proibir. Então não pode. Então não pode entrar aqui, não pode entrar acolá, não pode nadar ali, não pode fazer isso, não pode. Não, 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 não. Entendeu? Porque então eu também não sou a favor disso, tá? Eu acho que a gente poderia falar mais sims. A gente mora num país extremamente biodiverso, com muitas questões turísticas que a gente poderia aproveitar com mais sims. Eu acho que a gente fala muito não, porque a gente não sabe ou não tem competência ou não tem gente suficiente para poder Tem isso também. organizar e fazer de maneira organizada. É isso Mas aí.
eu sou muito a favor de que o Brasil comece a abrir e dar os seus sims para o ecoturismo mais pesadamente, desde que consiga organizar, né? Aí a competência é nossa de saber organizar isso, né? Entendeu? É isso É aí. isso. Você que está ouvindo a gente aí, participa dessa conversa, deixa aqui nos comentários o que que você acha, né? A gente deveria começar a discutir isso ou não, deixa do jeito que tá. Vamos deixar as baleias se reproduzirem mais um tempo, né? Aí eu Para a gente começar a tentar fazer alguma coisa aqui em relação a isso. Eh, eu nem vou dar minha opinião, porque no fim a gente teve exatamente 2 opiniões diferentes, e aí agora eu quero saber a sua, que tá ouvindo a gente. É isso aí. Mas eu vou ser sincero, cara, que eu vi as fotos de vocês e eu achei 2 canalhas, e eu fiquei morrendo de inveja. Não, aí Achei completamente desnecessário vocês postarem aquilo no olhando Instagram. pelo outro lado, você ter essas oportunidades te faz ter fotos assim que você e vídeos que são inesquecíveis, né. Quem quiser lá olhar no Instagram, no meu, né, no meu é @henry.fila, da Elisa também, ela já também colocou dela, né, então, é lógico, né, você acaba tendo momentos inesquecíveis, né, então, é Não, eu fiquei apaixonado, cara. um lugar que Eu Gente, nunca estive vá na para o água com Tahiti. elas, mas É, vocês vão amar. eh, Façam uma viagem, minha dica, né, uma viagem um pouco mais econômica, né, porque o euro tá de matar a gente, né, entendeu, tá muito alto para viajar para fora do Brasil, mas eu acho realmente de vários locais do mundo que nós já fomos, eh, até porque o Tetamano é um hostel, né, mais simples, não é caro, né, você em Moreia e outras ilhas você tem muita condição de fechar Airbnbs lindos, tá. Então eu acho que é uma viagem que para quem gosta de natureza, para quem gosta de mar, para quem gosta de praia, para quem gosta de mergulho, é um prato cheio. você falou que o euro tá e realmente tá exorbitantemente caro, né. E Uhum. aí a gen não quero nem entrar aqui na parte econômica, porque, porra, a gente tá aqui pra falar de mergulho. Eh, qual parte da viagem, aí falando de grana mesmo, né, eh, realmente as pessoas têm que tomar mais cuidado, cara? O que que saiu mais caro, assim, individualmente? Foram os mergulhos, foi hospedagem, foi transporte, foi o Caro, né. O aéreo é caro, porque é muito longo, são muitas pernas, então dá uns R$ 14.000 por pessoa, só o aéreo, tá. De ida e volta, né. Eh, a Tetamano Village, com mergulhos, fica numa faixa aí de €1.400 por pessoa, uma semana, com pensão completa. Gente, todo mundo que faz liveaboard aqui sabe quanto custa um liveaboard, né. Então é só comparar aí que o liveaboard, a gente foi ver outro dia, eu e o Henry, um liveaboard para Coco Island. Aqui tá €7.000 um liveaboard para Cocos, tá. Então, quando a gente fala aí de 1.500, €1.600 para uma semana completa com mergulhos, eu acho, assim, bem econômico comparado com o liveaboard, por exemplo, né. Airbnb, vai depender do Airbnb que você fechar, mas já adianto que é bem, bem plausível, bem razoável. Eh, e Papite também, o hotel que nós ficamos é bem legal, não é caro, depois quem quiser me chamar no Instagram pode me chamar, tá. Que eu dou todas as dicas e mando todos os contatos, inclusive da menina que faz o passeio da baleia, da bióloga lá de Moreia, tá. Então eu acho que, assim, é uma bem viagem legal. que o que sai mais caro foi o aéreo mesmo, porque é muito longo, né, né, mas é uma viagem que sai mais barata, muito mais barato do que fazer um liveaboard, por exemplo, entendeu. Mas não vai ter luxo. Não vai ter luxo nenhum, né, Facaraba não tem luxo nenhum, então tem que ir preparado Mas a para pessoa já tem que ir sabendo que é já assim. tem que ir sabendo que é assim, exatamente. É isso aí. Eu vou aproveitar e eu vou dar então uma dica aí, já que a passagem aérea é o maior calcanhar de Aquiles. Pessoal, vamos aprender a usar as milhas, cartão de crédito, bonitinho, porque dá uma livrada, hein. Pois Às é, vezes e a você gente não consegue fazer uma emissão aí de um pedaço pelo por cartão de milha, né. crédito aí pelas milhas, É, dá uma bela de uma aliviada. com certeza. é. Bom, e dicas de ouro para o cara que é mergulhador. Alguma certificação que realmente não pode deixar vai te deixar na mão se você não tiver, é um nitrox, um naufrágio, nem sei Cara, se tem naufrágio lá, nitrox mas um profundo. nitrox e o avançado com noturno, né, eu acho que isso, esse kitzinho aí
Avançado em nitrox, cara, é uma coisa que hoje em dia praticamente é obrigatória para qualquer É, viagem internacional. É. até a Tetamano Village tem nitrox. Então, é nitrox com avançado. Eu acho que para qualquer lugar que a gente viaja, assim, é meio mínimo, assim, sabe. Nitrox avançado acho que tem que ter. E em relação à tua experiência, assim, beleza, avançado, mas dá pro cara, sei lá, avançado só da Ilha Grande? O cara vai bem. Ah, eu acho que Cara, é, eu acho tudo fácil. Mas assim, não, eu acho que não, vai, vamos lá. Sei lá, o cara que tem uma certa aquacidade, que já viajou pelo menos para uns 2, 3 lugares, que já viu o que que é um drift, né, de repente já foi para Cozumel, já pegou um driftzinho em Cozumel, que é bem mais light, lá vai ter muito mais bicho, né, é. entendeu. Então eu faria isso, eu faria um avançado, um nitrox, faz uma viagem pra gringa, para um local que tenha um pouquinho de correnteza, um Cozumel tá bem legal, entendeu, para É. pegar essa experiência de drift. E aí vai para lá, vai curtir pra caramba, não vai passar mal, não tem navegação, vai Umas ver boas bicho, Lajes de Santos, entendeu? umas Já não tá muito lajezinha, né, longe, para pegar entendeu? um Lajes de Santos, gente, exato. quem morar em São Paulo é uma boa escola eh, para qualquer viagem, assim, sabe, porque apesar de estar aqui em São Paulo, ela é um mergulho oceânico, é um mergulho aberto que, na maioria desses lugares que você vai, vão ser assim, né, é muito difícil você pegar no exterior um lugar igual, por exemplo, Angra, Paraty, que você mergulha Não vai a ter. 10 metros da Não, ilha, isso não existe, né, praticamente não fora. existe. Quer dizer, deve existir, lógico, mas, a maioria dos mergulhos fora são oceânicos, né, eh eh, ah, você tá no meio do Pacífico ali, né, então você tá Que é o que tem de diferente, né, à mercê até que vai trazer o que você quer ver. até o snorkel com as baleias, né, o snorkeling com as baleias que você faz é no oceano, as ondas oceânicas ali, você não tá fazendo snorkel no lugar, então é você ter essa porque senão você não vai aproveitar, não é nem porque você: "Ai, pode acontecer alguma coisa", não, é para o seu bem-estar, porque o lugar é tão bonito, que se você vai e não aproveita, você vai voltar, vai Dá uma falar: pena, né. "Caramba, eu devia ter ido". Se eu tivesse feito mais 4 saídas pra Laje, 3 saídas pra Laje, eu estaria muito mais tranquilo, entendeu? Então, é isso só que eu recomendo, você ter uma não é nem experiência, assim, sabe, é você estar tranquilo e ter vivenciado coisas, como estar mergulhando num lugar aberto, onde você cai no azul, às vezes com correnteza, entendeu? E saber usar a água a seu favor, né, então, é aquilo que eu falei, no meu primeiro mergulho eu fui parar no meio do atol praticamente, né, que eu peguei aquela correnteza, mas não me desesperei, eu falei: "Eu sei que eu vou sair ali", você entendeu? Então, você tem todo os barcos, né, que estão o barco que está junto com você, então, isso só estar na água e mergulhar que te traz essa experiência independente da situação, né, então É isso aí. e o que eu falo sempre, gente, respeitar os guias locais. Não importa se você é instrutor, se você é o que for. Cara, o cara que mergulha ali, o cara conhece. Ele manja, ele conhece Cara, tudo, é impressionante, assim, ele tudo. sabe o horário do mergulho era marcado na mudança da maré, não é porque o dive center fazia pelo horário dele, né, então, você olhava Aqui vai ser melhor, porque o horário do almoço deles vai ser não, não, É, era porque a maré não, mudava e a corrente ia mudar, e é uma corrente, gente, lá na South Pass, que ela é visível fora fora d'água, d'água. você vê, ela faz onda fora d'água. caramba, Você vê as ondas fora d'água. É que eu não tô conseguindo compartilhar aqui, mas você vê as ondas, É você tipo Rio olha, Negro, sabe, na Amazônia? parece um rio, assim, Você vê a caramba. ondulação da entendeu? correnteza em cima. É. Então, é uma correnteza forte, sabe, mas é você estando na água que você vai te deixar tranquilo, não que vai acontecer alguma coisa, mas, para você aproveitar a sua viagem. Da experiência. Experiência, Exato, isso aí. exato. E me fala uma coisa, já encaminhando aqui para o fim, desses mergulhos aí de Facarava, fora a comparação, né, que mais vocês vão levar para os mergulhos o resto da vida, que vocês aprenderam lá, cara? Cara, lá eu aprendi que eu sou
isso aqui, ó, perto da natureza. A gente não é porra nenhuma, cara. Quando e o que eu vejo, o que eu trago, assim, eu até também gravei eu não falei depoimento, foi um testemunho, né, eu gravei um story com um testemunho lá, que eu vi, eu tive a maior prova que o ser hum no dia seguinte, né, quando eu estava, à noite, né, na hora que eu caí na água, né, que eu fui em Roses, né, que eu vi aquela quantidade de tubarões, eu pensei assim: se um dia o ser humano não tiver na Terra, para aquele lugar e para aqueles tubarões, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser na verdade vai ser até melhor, porque não vai ter ser humano ali, né. Apesar que lá não tem, mas tipo, pra natureza, cara, a gente é muito pequeno, sabe. A gente é muito pequeno, a gente não faz diferença nenhuma, às vezes muito pelo contrário, a gente até atrapalha. Então, essa sensação do tamanho da natureza, assim, de você saber que você não conhece nada, cara, ainda dos lugares, sabe, e a natureza é gigantesca, o mundo é 70% água. Sabe, e a gente não vivendo na terra ali, só atrapalha. E eu falei: "Poxa, que diferença faz o Henry para essa nuvem de tubarões que eu tô vendo aqui, no dia seguinte se eu não estiver aqui, ou se o ser humano não estiver aqui". Então eu acho, para mim foi mais uma lição de vida do que, de repente, um mergulho que vai ficar na memória, assim. Não, foi o ensinamento que aquela experiência me trouxe, assim, acho que foi, a gente, cara, não é porra nenhuma, essa que é a verdade. Para mim, Bruno, eh, não sei, sim, a gente falou muito do mergulho, da natureza, mas a gente teve uma convivência com pessoas lá que são muito mais cuca fresca que nós. Me marcou muito isso, assim, todo dia eu penso nisso, desde que eu voltei de lá, sabe, essa rotina nossa de trabalho, São Paulo, e pega carro e tã sabe, e tem que produzir, e tem o boleto, e tem que fechar a conta, e sabe, essa coisa cansativa nossa mesmo. A gente conviveu com tantas pessoas lá, de tantos lugares diferentes e com a mesma cabeça, né, que é um carpe diem, né. Eles têm um carpe diem que é diferente do nosso. E aí eu me senti, assim, tão mais limitada, sabe, como ser humano, assim. Eu olhei com admiração aquelas pessoas. Falo: "Nossa, como essa pessoa ela tem uma cabeça mais ampla que a minha, né, como ela tá desapegada, o desapego dessa pessoa". O casal com filho pequeno, ele pediu um ano sabático na empresa e ela largou o emprego. Eles têm um filho de 3 anos. Sabe quando eu faria isso com filho pequeno? Nunca, entendeu? Mas não é Nunca. com filho, sem filho. Exato, nunca, entendeu. Então para você ver que, assim, às vezes a gente se apega muito e aí a gente perde um pouco da nossa vida, que é muito preciosa e muito curta, É, né, se Será que é a apegando a gente que tá coisas. errado ou será que são eles que estão errados, né? é. Exatamente, entendeu. Então é isso, eu comecei a dar um pouco mais de valor à preciosidade da vida e aos momentos carpe diem, né, e não me sentir culpada pelo carpe diem, sabe. Acho que eu trouxe isso bastante pra mim, assim. É isso aí. Bom, pessoal. Então, Cardume, você chegou até aqui ouvindo a gente, deixa um comentário aqui embaixo, comenta Pérola Negra. Pérola Negra é legal, pra gente saber que você ouviu até aqui. E nossos últimos recadinhos, não deixa de seguir a gente no Instagram, lá no @coluna d'água, ou eu, o Bruno P. Nogueira, o Henry, Henry. seu @Henry, a Elisa. Elisa Duarte Daive, com S. A gente vai deixar esses detalhes aqui embaixo na descrição do episódio. Se você está assistindo a gente no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, faz parte da comunidade aqui, é bem legal. Lembra lá do nosso sinal, não é ok. Isso aqui são 3 mergulhadores que você tem que indicar o Coluna pelo YouTube. Não tá conseguindo assistir a gente ao vivo ou a gravação? Não tem problema, a gente continua no Spotify, a gente continua no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Amazon Music, enfim, em todos os tocadores de podcast
que você pode usar aí o seu preferido. Que mais? Queria só fazer um adendo aqui, Bruno, no final. Depois de toda essa viagem, tudo isso que a gente contou, eu acabei entrando em contato com um artista de São José dos Campos, né? E ele acabou fazendo várias peças, 2 peças, né? Me dando de presente, né? Até de lembrança, né? Uma baleia. Então, quem quiser... Puta, que lindo, cara! Quem quiser seguir, né? Tipo, é @arte_ale, né? Então, ele fez praticamente... Quem entrar no meu Instagram ali, @henri.fila, eu fiz uma foto, ela nessa posição, e ele acabou fazendo a jubarte na mesma posição. Então isso aqui já faz parte da decoração de casa. Quem é mergulhador, que gosta de arte, que gosta também de artesanato e quiser valorizar aí a nossa arte, ele é de São José dos Campos, ele também faz sobre encomenda, e ganhei esse presentaço lindo aqui dessa jubarte, feito em madeira, na mesma posição da foto. Quem olhar lá no Instagram vai ver que ela tá aqui nessa posição, né, com a cauda abaixadinha, né? Então, com a jubarte, foi um presentão, achei lindo, já virou xodó. Sigam lá, @_ale. Então, e quiserem treinar, né? Ele faz tubarão, ele faz concha, ele faz um monte de coisa, então fica a dica aí pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Manda mensagem, dúvida, correções. A gente falou alguma besteira aqui, por favor. Eu vou deixar também linkado o episódio com o Hoover, que tá sensacional. Uma das pessoas mais gente boa que você pode conhecer no mergulho. Um abraço pro Hoover. E não esqueçam da Carol. Eu tô batendo lá na porta da Carol toda a gravação. A Carol ainda tá devendo fazer a estreia dela em vídeo aqui com a gente. E Henri, eu não queria contar, mas vou contar. O quê? Logo, talvez a gente comece a fazer live. É isso aí, hein? Então, se o Também tô sabendo, hein? o pessoal quiser assistir ao vivo, a gente gravando, ao vivo, gravando. Em breve, com todas as minhas piadas até ruins. Ter perguntas durante a live, talvez. Então, gente, todo esse esforço aí vale a inscrição no canal e o like, né? Fala aí. É isso aí. E agora eu quero que vocês dois assinem aqui meu logbook, porque hoje é especial. E Nada. agora começa a nosso intervalo de superfície. É isso aí. Com crise existencial ainda presente. Imagina a gente que tá só pelo Instagram. Sofrendo. Tá na sofrência ainda. Obrigada, gente. Obrigado, mais uma gente. vez aí valeu, participando. Bruno, mais uma vez, valeu, Coluna. Valeu, Bruno. Até o Beijo, próximo Carol. vídeo. É isso aí, pessoal. Mergulhe seguro, mergulhe sempre. Tchau, tchau.